Eu sou Mônica de Bossan, professora de matemática da Rede Pública Municipal. E hoje nós vamos aprender a calcular raízes que não sabemos de cabeça. Mas para isso, temos que estudar as propriedades dos radicais. Esse conteúdo encontra-se no material didático carioca do 9º ano. Vamos lá? Vamos começar relembrando alguns nomes. Esse elemento em vermelho chama-se índice. O símbolo é o radical. E o radicando fica dentro da raiz. Esses nomes vão ser importantes para nós aprendermos o que são radicais semelhantes. São aqueles que possuem os mesmos índices e os mesmos radicandos. Por exemplo, raiz de 2 e raiz de 3. Aqui nós temos os mesmos índices, 2, mas em compensação os radicandos são diferentes. Os radicais não são semelhantes. Raiz quarta de 3 e raiz de 3. Aqui os radicandos são iguais, 3, mas os índices são diferentes. Um é 4 e o outro é 2, nada feito. 2 raiz cúbica de 5 e 8 raiz cúbica de 5. Mesmos índices e mesmos radicandos. Beleza, os radicais são semelhantes. Mas espera aí, que 2 e 8 são esses? Eles são os coeficientes. Coeficiente é um número que multiplica um radical. Nada tem a ver com a classificação para saber se são ou não semelhantes, ok? Raiz quarta de 125 e raiz quarta de 5 ao cubo. Bom, eles têm o mesmo índice. Mas e o radicando? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então, sim, eles têm os mesmos radicandos. Os radicais são semelhantes. Vamos voltar a um velho conhecido nosso, o seu Matematildo. Vocês lembram dele da outra aula? Então, ele tem um jardim quadrado com área de 6.400 metros quadrados, que precisa ser cercado com tela. Ora, mais ou menos assim. Então, tem um jardinzinho, nós estamos cercando. Ah lá, pronto, cercamos o jardim com tela. Então, é isso que ele precisa fazer. Quantos metros de tela ele precisa comprar? Bom, vamos começar chamando o lado do quadrado de x. E a área é L ao quadrado. Daí temos x ao quadrado igual a 6.400. X é igual a raiz de 6.400. Nossa, mas que número grande! Nós temos que fatorar esse número todo. Será que não tem uma maneira mais fácil de calcular essa raiz? Vamos pedir ajuda às propriedades dos radicais. Elas vão nos ajudar. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Toda raiz pode ser escrita na forma de potência, dessa forma. Vamos repetir o radicando e o índice, que é esse elemento em vermelho, escorrega para debaixo. Ele vai para o denominador do expoente. Assim. Olha, vê se dessa forma não fica melhor. Maneiro, né? Tá, vamos ao exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado a 8. Lembra, quando não tem nada escrito, é o 2. O índice é o 2. Então, vamos repetir o radicando e o 2, que é o índice, vai para o denominador. Ora, temos então 3 elevado a 8 meios. 8 meios é uma fração. 8 divididos por 2, 4. 3 à quarta, 81. Olha, e podemos também usar o raciocínio inverso. Temos aqui uma potência, 8 elevado a 1/3. Ora, esse denominador, que é o 3,
vai para o índice da raiz, raiz cúbica, e repetimos o que sobrou, 8 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então, raiz cúbica de 8, que é 2. E quando o índice é igual ao expoente do radicando? Ora, quando transformamos na potência, o numerador fica igual ao denominador, ou seja, 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo e já podemos botar o resultado direto. Dessa forma, quer ver? Raiz cúbica de 4 à terceira é igual a 4. Mais uma propriedade. Raiz de uma raiz. Bom, primeiro colocamos na forma de potência. Na potência de potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Daí, agora é só retornar para a forma da raiz, ok? Olha, todas as propriedades que vêm daqui em diante, elas podem ser mostradas, exemplificadas, demonstradas através da potenciação. Vamos lá. Raiz cúbica da raiz quarta de 5. Então, repetimos o radical, repetimos o radicando e multiplicamos os índices. 3 vezes 4, que é 12. Mais uma propriedade. A raiz, ela não se altera quando multiplicamos o índice e o expoente pelo mesmo número. Raiz de 2 elevado a 4. Vamos multiplicar o índice e o expoente por 2. Nossa, será que isso está certo? Vamos verificar. Raiz de 2 à quarta. 2 à quarta é 16. A raiz de 16 é 4. Ok. E aqui nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Passando para a forma de potência, 2 elevado a 8 quartos. Porque 8 divididos por 4 é igual a 2. E 2 ao quadrado, 4. Legal, mesmo resultado. Temos agora o mesmo raciocínio, só que usando a divisão. Ou seja, a raiz não se altera se dividirmos o índice e o expoente pelo mesmo número. Quer ver só? Raiz quarta de 2 à oitava. Vamos dividir por 2. 4 divididos por 2 dá 2. 8 divididos por 2 dá 4. 2 à quarta, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Nessa propriedade, podemos observar que na multiplicação de mesmos índices, repetimos o índice e multiplicamos os radicandos. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. A raiz cúbica de 9 não é exata. A raiz cúbica de 3 também não é. Vamos usar a propriedade. Eu vou repetir o índice e multiplicar os radicandos. Vai ficar raiz cúbica de 9 vezes 3. Raiz cúbica de 27. Ora, que é 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Viu como é que a propriedade nos ajuda? Da mesma forma, nós temos que a divisão com raízes de mesmo índices, nós repetimos o índice e dividimos os radicandos. Podemos escrever também dessa forma, na forma de fração. Então, vamos ao exemplo. Raiz 72 divididos por raiz de 2. Mesma coisa. A raiz 72 não é exata e a raiz de 2 também não é. Vamos usar a propriedade. Na divisão com o mesmo índice, repetimos o índice e dividimos os radicandos. Vai ficar raiz de 72 divididos por 2. Raiz de 36. É 6, tranquilo. Vamos voltar para o nosso problema e ajudar o senhor Matebatildo.
raiz quadrada de 6.400. Ora, eu posso escrever 6.400 como sendo 64 vezes 100. E aí, usando as propriedades, vamos fazer o seguinte. Podemos separar os radicandos numa multiplicação com os mesmos índices. Daí temos raiz de 64 vezes raiz de 100. A raiz de 64 é 8. A raiz de 100 é 10. Daí temos 80. Mas o senhor Matematildo, ele quer cercar o jardim. Então, precisamos calcular o perímetro. 4, que é o número de lados do quadrado, vezes 80, que é o valor do lado desse quadrado. É igual a 320. Qual a unidade? Metros. Então, é preciso comprar 320 metros de tela. Que tal exercitarmos um pouquinho agora? Raiz cúbica de 256. Vamos fatorar o 256. Como ele é par, vamos dividir por 2. Dá 128. Divididos por 2, 64. Divididos por 2, 32. Divididos por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Ufa, terminamos. Bom, como o índice é 3, vamos fazer grupinhos de 3. Um grupo, e aí vamos escrever no radicando. 2 ao cubo. Outro grupo vezes 2 ao cubo. Aqui não formamos grupo, mas vamos colocar no radicando mesmo assim. Só que vai ser 2 ao quadrado. Usando as propriedades, vamos separar o radicando em multiplicações com o mesmo índice. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Como o índice é igual ao expoente, podemos usar uma propriedade e o cálculo é igual a 2. Da mesma forma, essa outra raiz. Aqui não tem jeito. Vamos repetir. 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. Tranquilo, o que vocês acharam? Mais um exercício para vocês, hein? Quero todo mundo craque. Raiz quadrada de 441. Vamos fatorar o 441. Divididos por 3, 147. Por 3, 49. 49, vamos dividir por 7. 7 divididos por 7, 1. Bom, aqui, olha, nós temos raiz
quadrada. O índice é 2. Vamos fazer grupinhos de 2. Ó, fiz um grupo. Então, fica raiz de 3 ao quadrado. Opa, olha outro grupo aqui, ó. Vezes 7 ao quadrado. Separando, temos raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Como o índice é igual ao expoente, o resultado é 3 e aqui é 7. 3 vezes 7, 21. Isso quer dizer que 21 vezes 21 é 441. Agora, vocês já podem realizar as tarefas do material didático carioca da página 101. Sucesso e até a próxima aula!